Título: Por que a guerra? Einstein e Freud, 1933-1932. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa da carta de Freud é uma versão corrigida publicada em 1950. A carta de Einstein é incluída aqui com autorização de seus testamenteiros e por solicitação destes é apresentada na versão original inglesa de Stuart Gilbert. Parte do texto alemão da carta de Freud foi publicada em Psychoanalyse. Parte da tradução inglesa de 1933 foi incluída na obra de Hickman, Civilization, War and Death. Selections from Three Works by Sigmund Freud, 1939. Foi em 1931 que o Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual foi instruído pelo Comitê Permanente para a Literatura e as Artes da Liga das Nações a promover trocas de correspondência entre intelectuais de renome a respeito de assuntos destinados a servir aos interesses comuns, à Liga das Nações e à vida intelectual, e a publicar essas cartas periodicamente. Entre os primeiros que o Instituto abordou estava Einstein, e foi ele quem sugeriu o nome de Freud. Assim sendo, em junho de 1932, o secretário do Instituto escreveu a Freud convidando-o a participar, ao que ele prontamente acedeu. A carta de Einstein chegou-lhe no início de agosto e sua resposta estava concluída um mês depois. A correspondência foi publicada em Paris pelo Instituto em março de 1933, em alemão, francês e inglês, simultaneamente. No entanto, sua circulação foi proibida na Alemanha. Freud não ficou propriamente entusiasmado com o trabalho e qualificou-o como discussão enfadonha e estéril. Jones, 1957. Einstein e Freud absolutamente nunca foram íntimos um do outro e apenas tiveram um encontro no início de 1927 na casa do filho mais novo de Freud em Berlim. Em carta a Ferenczi, dando conta do ocorrido, Freud escreveu, abre aspas, ele entende tanto de psicologia quanto eu entendo de física, de modo que tivemos uma conversa muito agradável. Fecha aspas. Algumas cartas muito amistosas foram trocadas entre os dois. Em 1936 e 1939. Já anteriormente, Freud escrevera sobre o tema da guerra. Na primeira seção The Disillusionment of War, de seu artigo Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, 1915b, escrito logo após o início da Primeira Guerra Mundial.
Embora algumas das ideias expressas no presente artigo apareçam no anterior, elas estão mais estreitamente relacionadas às ideias contidas em seus escritos recentes sobre temas sociológicos. Travessão: O Futuro de uma Ilusão, 1927C, e O Mal-Estar na Civilização, 1930A. O interesse especial surge aqui em relação a um desenvolvimento maior de pontos de vista de Freud sobre civilização como processo, que tinham sido apresentados por ele em diversos tópicos do último desses trabalhos mencionados, por exemplo, no final do capítulo 3. Edição Estandarte Brasileira, volume 21, Editora Imago, 1974, e na última parte do capítulo 8. Também retoma uma vez mais o tema do instinto destrutivo sobre o qual discorrera extensamente nos capítulos 5 e 6 do mesmo livro, e ao qual haveria de retornar em escritos posteriores. Agora iniciaremos o texto. Título: Carta de Einstein. Caput junto a Potsdam, 30 de julho de 1932. Prezado professor Freud, a proposta da Liga das Nações e de seu Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual em Paris, de que eu convidasse uma pessoa de minha própria escolha para um franco intercâmbio de pontos de vista sobre algum problema que eu poderia selecionar, oferece-me excelente oportunidade de conferenciar com o senhor a respeito de uma questão que, da maneira como as coisas estão, parece ser o mais urgente de todos os problemas que a civilização tem de enfrentar. Este é o problema: existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? É do conhecimento geral que, com o progresso da ciência de nossos dias, esse tema adquiriu significação de assunto de vida ou morte para a civilização, tal como a conhecemos. Não obstante, apesar de todo o empenho demonstrado, todas as tentativas de solucioná-lo terminaram em lamentável fracasso. Ademais, acredito que aqueles cuja atribuição é atacar o problema de forma profissional e prática estão apenas adquirindo crescente consciência de sua impotência para abordá-lo e agora possuem um vivo desejo de conhecer os pontos de vista de homens que, absorvidos na busca da ciência, podem mirar os problemas do mundo na perspectiva que a distância permite. Quanto a mim, o objetivo habitual de meu pensamento não me permite uma compreensão interna das obscuras regiões da vontade e do sentimento humano. Assim, na indagação ora proposta, posso fazer pouco mais do que procurar esclarecer a questão em referência a ir preparando o terreno das soluções mais óbvias, possibilitar que o Senhor proporcione a elucidação do problema mediante o auxílio do seu profundo conhecimento da vida instintiva do homem. Existem determinados obstáculos psicológicos cuja existência um leigo em ciências mentais pode obscuramente entrever,
cujas inter-relações e filigranas ele, contudo, é incompetente para compreender. Estou convencido de que o Senhor será capaz de sugerir métodos educacionais situados mais ou menos fora dos objetivos da política, os quais eliminarão esses obstáculos. Como pessoa isenta de preconceitos nacionalistas, pessoalmente vejo uma forma simples de abordar o aspecto superficial, isto é, administrativo do problema, a instituição. Por meio de acordo internacional de um organismo legislativo e judiciário para arbitrar todo conflito que surja entre nações. Cada nação submeter-se-ia à obediência às ordens emanadas desse organismo legislativo, a recorrer às suas decisões em todos os litígios, a aceitar irrestritamente suas decisões e a pôr em prática todas as medidas que o tribunal considerasse necessárias para a execução de seus decretos. Já de início, todavia, defronto-me com uma dificuldade. Um tribunal é uma instituição humana que, em relação ao poder de que dispõe, é inadequada para fazer cumprir seus veredictos. Está muito sujeito a ver suas decisões anuladas por pressões extrajudiciais. Este é um fato com que temos de contar. A lei e o poder inevitavelmente andam de mãos dadas, e as decisões jurídicas se aproximam mais da justiça ideal exigida pela comunidade, em cujo nome e em cujos interesses esses veredictos são pronunciados. Na medida em que a comunidade tem efetivamente o poder de impor o respeito ao seu ideal jurídico, atualmente, porém, estamos longe de possuir qualquer organização supranacional competente para emitir julgamentos de autoridade incontestável e garantir absoluto acatamento à execução de seus veredictos. Assim sou levado ao meu primeiro princípio, a busca da segurança internacional. Envolve a renúncia incondicional por todas as nações, em determinada medida, a sua liberdade de ação, ou seja, a sua soberania, e é absolutamente evidente que nenhum outro caminho pode conduzir a essa segurança. O insucesso, malgrado sua evidente sinceridade de todos os esforços durante a última década no sentido de alcançar essa meta, não deixa lugar à dúvida de que estão em jogo fatores psicológicos de peso que paralisam tais esforços. Alguns desses fatores são mais fáceis de detectar. O intenso desejo de poder que caracteriza a classe governante em cada nação é hostil a qualquer limitação de sua soberania nacional. Essa fome de poder político está acostumada a medrar nas atividades de um outro grupo cujas aspirações são de caráter econômico puramente mercenário. Refiro-me especialmente a esse grupo reduzido, porém decidido, existente em cada nação, composto de indivíduos que, indiferentes às condições
e aos controles sociais consideram a guerra, a fabricação e venda de armas simplesmente como uma oportunidade de expandir seus interesses pessoais e ampliar a sua autoridade pessoal. O reconhecimento desse fato, no entanto, é simplesmente o primeiro passo para uma avaliação da situação atual. Logo surge uma outra questão: como é possível essa pequena súcia dobrar a vontade da maioria, que se resigna a perder e a sofrer com uma situação de guerra a serviço da ambição de poucos? Ao falar em maioria, não excluo os soldados de todas as graduações que escolheram a guerra como profissão, na crença de que estejam servindo a defesa dos mais altos interesses de sua raça e de que o ataque seja muitas vezes o melhor meio de defesa. Parece que uma resposta óbvia a essa pergunta seria que a minoria, a classe dominante atual, possui as escolas, a imprensa e geralmente também a igreja sob seu poderio. Isto possibilita organizar e dominar as emoções das massas e torná-las instrumento da mesma minoria. Ainda assim, nem sequer essa resposta proporciona uma solução completa. Daí surge uma nova questão: como esses mecanismos conseguem tão bem despertar nos homens um entusiasmo extremado a ponto de estes sacrificarem suas vidas? Pode haver apenas uma resposta: é porque o homem encerra dentro de si um desejo de ódio e destruição. Em tempos normais, essa paixão existe em estado latente. Emerge apenas em circunstâncias anormais. É, contudo, relativamente fácil despertá-la e elevá-la à potência de psicose coletiva. Talvez aí esteja o ponto crucial de todo o complexo de fatores que estamos considerando. Um enigma que só um especialista na ciência dos instintos humanos pode resolver. Com isso, chegamos à nossa última questão. É possível controlar a evolução da mente do homem de modo a torná-lo à prova das psicoses do ódio e da destrutividade? Aqui não me estou referindo tão somente às chamadas massas incultas. A experiência prova que é antes a chamada inteligência a mais inclinada a ceder a essas desastrosas sugestões coletivas, de vez que o intelectual não tem contato direto com o lado rude da vida, mas a encontra em sua forma sintética, mais fácil, travessão, na página impressa. Para concluir, até aqui somente falei das guerras entre nações, aquelas que se conhecem como conflitos internacionais. Estou, porém, bem consciente de que o instinto agressivo opera sob outras formas, em outras circunstâncias. Penso nas guerras civis, por exemplo, devidas à intolerância religiosa em tempos precedentes. Hoje em dia, contudo, devidas a fatores sociais, ademais também nas perseguições a minorias raciais. Foi deliberada a minha insistência naquilo que é
a mais típica, mais cruel e extravagante forma de conflito entre homem e homem, pois aqui temos a melhor ocasião de descobrir maneiras e meios de tornar impossíveis qualquer conflito armado. Sei que nos escritos do Senhor podemos encontrar respostas explícitas ou implícitas a todos os aspectos desse problema urgente e absorvente, mas seria da maior utilidade para nós todos que o Senhor apresentasse o problema da paz mundial sob o enfoque das suas mais recentes descobertas, pois uma tal apresentação bem poderia demarcar o caminho para novos e frutíferos métodos de ação. Muito cordialmente, A. Einstein, Viena, setembro de 1932.